Fala, gafanhotos, beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou explicar um filme de 1999 chamado Segundas Intenções. No começo do filme, nós vemos Sebastian e ele vai ver a sua psicóloga. Durante a conversa, a psicóloga se sente superior e se aproveita disso para ganhar dinheiro através da sua manipulação. Só que isso foi um erro. Depois de olhar uma foto da sua filha, o rapaz informa que está lutando contra a vontade de dormir com todas as garotas que ele vê. Então ele sai do escritório e vê a psicóloga recebendo um telefonema da sua filha chorando, contando sobre um cara que estava a chantageando, dizendo que iria postar suas fotos íntimas na internet. E sim, esse rapaz era o Sebastian. O Sebastian aparece em Manchester para ver a sua irmã Catherine, que está entrevistando a Cecily para uma admissão na faculdade. E nós vemos que a Catherine não é menos depravada que o seu irmão. Mesmo em uma simples entrevista, ela esconde um plano. A questão é que a Catherine tem uma queda pelo Kurt, que não prestava atenção nela. E mesmo depois de uma noite divertida, toda a atenção do Kurt é voltada para Cecily. Ela compartilha o plano com seu irmão na esperança de que ele a ajude. Só que o Sebastian diz para ela que ele não tinha tempo para isso, que ele preferia perder o tempo seduzindo a filha do diretor da faculdade, que estava em seu primeiro ano, e também vai morar no mesmo chalé que o Sebastian com a sua irmã e a sua tia, a vítima perfeita. E para ele, se ele dormisse com ela, a sua reputação aumentaria. A Catherine não acredita que isso seja possível, então eles fazem uma aposta. E se a Catherine ganhar, ele lhe dará o seu carro. Mas se o Sebastian ganhar, ela o deixaria levá-la para a cama. Eles finalmente encontram a Annette e vemos que ela é uma jovem muito bonita, mas também é muito inteligente. Então as cantadas baratas do Sebastian não funcionam com a garota. Annette diz que ela sabia mais sobre ele do que ele pensava, e ela conta que já ficou sabendo da sua verdadeira reputação. O Sebastian visita o seu amigo e conta que pela primeira vez ele tinha se dado mal, e ele quer descobrir quem havia falado para Annette sobre ele. E ele estava desconfiado que tinha sido Greg, que era o irmão e melhor amigo da Annette. Ele também sabia que o rapaz tinha uma vida dupla, já que ele ficava com outros rapazes. À noite, a Annette está lendo um livro, quando de repente o silêncio da jovem é quebrado por uma música alta. Era o Sebastian, e ele queria chamar a atenção da garota, mas ela já estava certa de que ela não iria cair no seu papinho. O Sebastian então sugere um mergulho, e ela concorda. Enquanto o Sebastian estava trocando de roupa, ela vê o rapaz nu, e isso deixa ela um pouco desconfortável. Depois disso, o Sebastian flagra o irmão da Annette com outro rapaz e começa a fotografá-los. E ele pede para que o Sebastian não conte nada a ninguém sobre eles. No dia seguinte, o Greg vai dar uma volta com a sua irmã e a convence de que o Sebastian era um cara legal e que o que os outros diziam sobre ele era um absurdo. A garota acredita e diz que quem contou sobre a reputação do Sebastian foi a mãe da Cecily. Com isso, o Greg conta tudo ao Sebastian. Enquanto isso, a Catherine tenta ganhar a confiança da Cecily. E a garota confessa que ela e o seu professor de música têm uma quedinha um pelo outro. E isso pode ser entendido pelas inúmeras cartas de amor do professor que ela esconde. E cara, esse é o motivo perfeito para ela ser chantageada. Então a Catherine não perde tempo. No dia seguinte, os irmãos conversam e ficam sabendo das notícias um do outro. E eles decidem se unir para que todos obtenham o seu próprio benefício. A Catherine informa a mãe da Cecily sobre o caso do professor de música com a sua filha. E com isso, ele acaba sendo demitido. O professor recebe a visita dos irmãos e eles decidem ajudá-lo. Mas é claro, para eles se beneficiarem. A Catherine o convence a escrever uma carta para Cecily. E o Sebastian convence a garota a fugir de casa naquela noite para ela se encontrar com o professor. Só que ele não estava lá. Quem foi ao encontro foi o Sebastian. Lá ele começa a fotografá-la e quando a garota estava prestes a sair, ele a chantageia para fazer o que ele quisesse com ela. Caso contrário, se ela não quisesse fazer,
a sua mãe veria todas as suas fotos. Sem saída, ele começa a fazer todo tipo de coisa com ela. No dia seguinte, o Sebastian pede para a Annette para ir até o asilo de idosos no seu lugar. E ela concorda, porque depois da conversa que ela teve com o seu irmão, ela pôde baixar um pouco a guarda em relação ao Sebastian. No asilo, uma das cuidadoras havia percebido que o Sebastian não estava nem um pouco interessado em conversar com os velhinhos. Depois disso, nós vemos que o Sebastian estava um pouco para baixo e a Annette tenta animá-lo. A Catherine encontra Cecily e a moça conta que havia passado a noite com o seu irmão, só que ela havia gostado, mesmo que ela ame outra pessoa. Ela conta que não sabe explicar muito bem o que estava sentindo, porque tinha sido a sua primeira vez. Então a Catherine diz a ela para continuar praticando com o seu irmão. Assim, ela ficaria mais experiente e poderia ficar realmente com o professor. Ela vai no conselho da Catherine e passa os seus próximos dias com ele. Desde o seu último encontro com a Annette, o Sebastian estava se sentindo estranho por não conseguir esquecê-la. E para resolver os seus sentimentos, ele vai até ela e começa a beijá-la. Mas acontece que ela também queria ficar com ele. Naquela mesma noite, ele diz a Annette que estava cansado dos seus joguinhos e diz que estava indo embora. A Annette fica desapontada e ela percebe que ela poderia perdê-lo. Então nesse momento, ela vai até ele e começa a beijá-lo. E quando as coisas começam a esquentarem, ele se sente mal com a aposta que ele havia feito e ele sai de lá sem dizer nada. Na manhã seguinte, a sua irmã o acorda e ao saber do seu fracasso, ela começa a reclamar com ele. Agora o Sebastian definitivamente não seria capaz de ganhar essa aposta. Acontece que ele estava apaixonado e ele não queria perder a Annette. Então ele vai atrás dela e os dois passam uma noite inesquecível juntos. Na manhã seguinte, ele acaba encontrando a sua irmã se divertindo com o professor. E quando ela fica sabendo da noite incrível que ele e a Annette tiveram, ela queria cumprir com a aposta que ela havia perdido. Só que o Sebastian recusa. Mas ela o chantageia, dizendo que se as pessoas da faculdade descobrissem, isso arruinaria a sua reputação. Vendo que não conseguia esconder esse segredo, ele vai até a Annette e confessa o que ele havia feito. E confessa sobre a sua aposta. Resumindo a cena, rola um chororô danado e a Annette fica bastante decepcionada. O Sebastian vai falar com a sua irmã e diz que havia contado tudo para a Annette e que ela não tinha mais obrigação em pagar a aposta. Ela responde que o que ela realmente queria era que ele sofresse com toda a situação, porque ele sempre conseguia tudo na vida e que ela não passava do patinho feio da família. Quando o Sebastian vai embora, ela liga para o professor e diz que o seu irmão havia espancado. O Sebastian tenta conversar com a sua amada, mas é tudo em vão. Depois disso, nós vemos que ele tem um diário. Inclusive, ele conta sobre a relação dele com a sua irmã e sobre a aposta. Mais tarde, o Sebastian está andando pelas ruas e duas pessoas estão tentando encontrá-lo. A Annette e o professor, que queria se vingar do rapaz por ele ter supostamente espancado a sua irmã. Só que ele encontra primeiro com o professor e os dois começam uma briga no meio da rua. A Annette aparece e tenta separar a briga, só que acidentalmente ela é empurrada para o meio da rua, onde um carro em alta velocidade vinha em sua direção. No entanto, o Sebastian entra na frente e consegue salvá-la, só que ele acaba sendo morto. Em seu funeral, durante o discurso da sua irmã, a Annette caminha pelo corredor e distribui diversas cópias do diário do Sebastian para todos. Todas as pessoas vão embora e vemos que o diário do Sebastian se chama Intenções Cruéis, que acabava completamente com toda a reputação da Catherine. E com essa última cena, o filme termina. E se você curtiu o resumo, não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!